Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num conceito espiritual que é bem profundo. Muita gente pensa nele como um lugar, sabe? Um destino. Mas a fonte que a gente está analisando aqui, ela vira essa ideia de cabeça para baixo. A proposta é que seja algo muito, mas muito mais pessoal e transformador. Então, para começar, vamos direto ao ponto com a grande questão. E se o tal reino de Deus não for um lugar para onde a gente vai um dia, mas sim um estado interior, uma realidade que se vive agora, no presente? Pensa bem, essa simples mudança de perspectiva, nossa, ela muda completamente o jogo. E é exatamente isso que a nossa análise de hoje propõe. A gente vai explorar essa ideia de um reino que não é uma promessa lá no futuro, não. É uma realidade que brota aqui dentro e se manifesta para fora. Tá, mas o que é isso então na prática? Bom, a definição que a gente encontra é a seguinte: uma espécie de autoridade espiritual que mora dentro da pessoa. Não é um governo, não é um país, nada disso. É o domínio de um conjunto de valores. E são esses valores que acabam transformando o jeito que se interage com o mundo lá fora. Certo. E como é que se entra nesse reino? A parte mais crucial aqui é que não tem a ver com méritos, sabe? Não é por ser alguém importante ou por fazer um monte de coisa boa. O acesso, segundo a fonte, vem de algo muito mais profundo, um novo nascimento. Uma espécie de regeneração espiritual que, redefine quem a pessoa é na sua essência. Agora a gente entra na parte que é a mais fascinante, como essa realidade interna funciona. Porque, olha, viver a partir dela é basicamente adotar um sistema de valores que é o completo oposto do que o mundo lá fora geralmente valoriza. É uma lógica totalmente de ponta cabeça mesmo. E esse contraste é gritante. Pensa só, enquanto o mundo aplaude o poder, a autoridade, aquela coisa de ser arrogante até para vencer na vida, os valores desse reino são mansidão, que na verdade é um autocontrole poderoso, e a humildade de espírito. É uma inversão total de prioridades. E essa base fica ainda mais sólida com outras virtudes que são centrais. A gente está falando de misericórdia, que é aquela capacidade de sentir a dor do outro, pureza de coração, que é buscar uma integridade total, sem máscaras, e uma atitude constante de arrependimento, que não é se sentir culpado o tempo todo, mas sim reconhecer as próprias falhas para poder melhorar. E, claro, a busca incansável por justiça e por paz. Mas, não adianta nada esses valores todos ficarem só na teoria, só na cabeça. Eles precisam transbordar. Eles exigem uma ação prática, uma ética que todo mundo consiga ver no dia a dia. E é disso que a gente vai falar agora. Como isso se transforma em ações bem concretas. Basicamente, essa ética se mostra em 3 áreas-chave. A primeira é o serviço. A imagem aqui é a da toalha e a bacia. Ou seja, aquela disposição genuína de servir, de ajudar as pessoas nas coisas mais simples. A segunda é a integridade, principalmente a financeira, o que a fonte chama de ter um bolso convertido. É a honestidade total, sem jeitinho. E a terceira, super importante, é a inclusão, o esforço ativo para derrubar preconceitos e barreiras sociais. E tem mais. Viver essa realidade de dentro para fora provoca uma mudança radical na forma como a gente enxerga o mundo, a história, o poder, tudo. É como se a gente subisse numa montanha e começasse a ver a paisagem inteira de um ponto de vista totalmente novo, lá do alto. E tem uma citação que captura essa nova perspectiva de um jeito uau, perfeito. A ideia é a seguinte: a gente olha para os poderes do mundo, para os Césares do nosso tempo, e entende que, no fundo, apesar de toda a pompa, não são eles que estão no controle final. Existe algo maior, uma soberania que de fato governa o rumo da história. Dentro dessa visão, até mesmo algo como a oração ganha uma dimensão diferente. Deixa de ser só um pedido passivo, sabe? A descrição é que são como taças de ouro cheias de incenso, ou seja, uma força ativa, poderosa, que tem um impacto real na dimensão espiritual. É algo que de fato interfere na realidade a partir dessa visão do alto. Ok, agora a gente vai para a nossa última parte. Como é que esse estado interior, essa realidade interna, consegue de fato impactar o mundo lá fora? A fonte usa 3 metáforas que são simplesmente geniais para explicar isso: sal, luz e fermento. Vamos começar com o sal. Pensa nas propriedades do sal. Ele dá sabor, ele preserva, ele impede que as coisas estraguem. A ideia é que quem vive a partir desse reino interno atua exatamente assim, como um agente que interfere positivamente no mundo, que age contra a corrupção da sociedade. Depois vem a luz. Ser luz é simples e profundo. É refletir esses valores do reino, justiça, paz, misericórdia, no ambiente.
É mostrar com a própria vida que existe um outro jeito de ser, um outro jeito de se relacionar. É tornar isso visível. E por último, a gente chega na metáfora que talvez seja a mais poderosa, a mais subversiva de todas. A do fermento. Pensa um pouco em como o fermento funciona. Você coloca um pouquinho na massa e ele desaparece, você não vê mais. Mas ele está lá, trabalhando em silêncio, de dentro para fora, e no final ele transforma a massa inteira. Essa é a imagem perfeita do reino. Uma força interna invisível que começa pequena no coração de uma pessoa, mas que tem o poder de crescer e transformar silenciosamente a cultura inteira ao redor. Então, vamos recapitular os pontos principais. A gente viu que o reino é algo interno, não externo, que ele funciona com valores invertidos, de ponta cabeça, que ele exige uma ética prática, de serviço, que nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre o mundo, e que sua transformação é silenciosa, como o fermento, mas completa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente ficar pensando. Se essa ideia do reino como fermento é real, essa força invisível que muda tudo de dentro para fora, a grande pergunta que fica é: como é que esse fermento pode atuar na nossa realidade? No nosso dia a dia, no nosso mundo?